E eu queria aqui recordar, nós sempre tivemos combustíveis caros em Portugal e altos, mas eu queria aqui recordar que em 2016, este governo, porque o facto do preço do combustível aumentar ou baixar, como leva o IVA em cima, primeiro vamos começar. Como é que é o preço dos combustíveis? É muito simples. É o preço perspectivo do crudo, não é? Os custos de armazenamento e os impostos. Ora, o nosso IVA é sobre o total disto. Portanto, quanto mais caro está o crudo, quanto mais caro está o combustível, mais caro ainda, mais pagamos ainda em percentagem do IVA. Agora, o que é que acontece? Nós temos em Portugal devemos ser o quarto país com o IVA mais alto da Europa. Portanto, acima de nós, com mais de 23%, penso que há 3 ou 4 países. O que é que aconteceu? Em 2016, todos nos apercebemos que pelo aumento dos combustíveis, que depois despoltavam o aumento do valor real, calculado da percentagem do IVA, o aumento do combustível permitia ao Governo arrecadar muita receita. Ou seja, o Governo, sem culpa nenhuma, estava a ganhar muito mais à custa do sacrifício do preço dos combustíveis, ou seja, do sacrifício dos portugueses. O que é que o Governo na altura fez e anunciou no Orçamento de Estado? Ok, nós vamos fazer aqui um equilíbrio no preço dos combustíveis e sempre que o crudo aumentar, nós baixamos o ISP, o Imposto sobre os Combustíveis, e se o preço baixar, se o preço do combustível do crudo aumentar, nós baixamos o ISP. E se o contrário se verificar também, para quê? Para ter uma previsibilidade na receita fiscal e, por outro lado, para garantir uma estabilidade de preços. O Governo anunciou isto. Só que o que é que aconteceu? Foi na época que se aumentaram imenso os impostos em Portugal para concretizar o acordo da Geringonça, Bloco de Esquerda e PCP. O Governo nunca revelou quanto é que estava a ganhar só com o IVA dos combustíveis. E ainda por cima, nesse ano, aumentaram depois o valor do ISP em 5, se não estou em erro, foi 5 cêntimos e meio para o gasóleo e para a gasolina, que continua a aumentar de 2017, 2018, 2019. Ou seja, o Governo disse que ia fazer a neutralidade do preço dos combustíveis pelo ISP, não só não fez, porque o que era, quando eles começaram a ver que o combustível estava a baixar, a aumentar, o Governo nunca baixou o ISP, ao contrário do que anunciou publicamente, e não estavam tão contentes. Ainda nos orçamentos seguintes, aumenta o valor do ISP, que vai financiar o Fundo Ambiental. Ou seja, à custa das grandes medidas do clima e de muitas dessas coisas, que algumas são treta, o Governo aumentou os combustíveis, neste caso através do ISP, e pumba a financiar o Fundo Ambiental. Fundo Ambiental esse que não tem qualquer escrutínio político público. O Fundo Ambiental tem muitos milhões de euros por ano, que é uma decisão de bolso do Ministro do Ambiente. Não passa pelo Parlamento. É uma espécie de saco, não digo azul, porque ele não é obtido de forma ilegal, mas é um orçamento privativo do Ministro do Ambiente que serve para tudo e mais alguma coisa e não dá cavaco a ninguém. Dá no final do ano, quando já estão as coisas todas apoiadas. Eu devo dizer que nós em Portugal, só à custa desta brincadeira do Partido Socialista, de não baixar o ISP em função daquilo que era o aumento dos combustíveis, só em função disso nós neste momento temos 12 cêntimos por litro só em impostos. Portanto, nós pagamos 12 cêntimos a mais por litro só em impostos com esta brincadeira. E, portanto, nós podemos dizer assim, ok, Portugal sempre teve gasolina cara. Sempre, é verdade. É uma tradição portuguesa. Mas agora nunca tivemos, foi um governo bêbado de cêntimos de combustível, bêbado de impostos dos combustíveis. Porquê? Porque como o orçamento, como o valor cresce em função do aumento do crudo, a percentagem do IVA então vai comer muito mais. O que é que acontece? O Governo não consegue abdicar dessa, não consegue dizer, não tem, dá-lhe jeito e não quer reconhecer o valor, mas não abdica desta garantia. Nós esperemos que ganhem vergonha e acabem com isso, porque no fundo andam a usar a desculpa ambiental para ir arrecadar mais receita, porque um dos grandes financiamentos do Orçamento de Estado hoje em dia é a receita fiscal dos combustíveis, que tem sido um jackpot todos os anos, que as pessoas notam menos a pagar no dia-a-dia, mas pagam mesmo muito, e isso permite ao Governo também financiar muita coisa. Portanto, hoje em dia podemos dizer que os combustíveis não são mais baratos, antigamente podíamos dizer a culpa do Governo ou não. Nós sempre tivemos combustíveis caros. Neste caso, ao não cumprir esta questão da baixa do ISP, é uma responsabilidade, é uma opção do Governo. É uma opção política. Vão buscar mais dinheiro, sacrificam mais, mas é uma opção que podem fazer. O Costa. Bem, em primeiro lugar, os impostos, os combustíveis têm, historicamente, em Portugal sempre um dos valores mais elevados da Europa e não é deste governo em particular.
E, naturalmente, e não coloco isso em causa, os preços dos combustíveis são demasiado elevados para a carteira dos portugueses. Isso aí não tenho problemas nenhuns em dizer, como também não tenho problemas nenhuns em assumir esta questão da neutralidade fiscal que foi assumida em 2016. Eu julgo que tem que se trabalhar. A questão dos combustíveis tem o preço, que é sempre feito através dos futuros do Brent, que são uma parte significativa, e depois outra parte que é fiscal. Portugal também não é produtor de combustíveis. Portugal, e bem, disse que não à produção de hidrocarbonetos, e depois também tem os seus próprios custos, e também não podemos comparar muitas vezes com outros países, quando os países também são produtores de petróleo e desse tipo de situações. Não estou aqui a desculpabilizar-me, mas o pacote tem que ser visto num todo. Mas Espanha pode ser um polo de comparação ou não? Pode e não pode. Não pode e não pode. No petróleo, sim. Então, podes comparar. Comparas é que eles pagam muito menos do que nós. Pagam muito menos do que nós. Ou seja, naturalmente existem razões que fazem com que o preço do petróleo que o preço da matéria-prima seja mais barato em Espanha do que em Portugal. Como? Se o mercado é o mesmo. Deixa-me dizer. Ok. Existem razões objetivas que levam a isso, nomeadamente a matéria fiscal. Era o que eu estava a dizer. Então não é o preço do combustível. Ou seja, o preço do combustível é muito diferente. Matéria fiscal, mas também o próprio mercado. Ou seja, existe a autoridade da concorrência ao longo dos anos tem estudado muito a questão dos combustíveis e a possível cartelização ou não no setor dos combustíveis. É um dos debates mais antigos da autoridade da concorrência. O mercado espanhol é algo diferente do mercado português, sendo o mercado naturalmente o mesmo. Não é? Naturalmente não é pelo facto de por exemplo, de existir gás no sul de Espanha que o gás é mais barato em Espanha, não é isso? Isso pode ajudar que alguns produtores espanhóis tenham preços mais baratos, não digo o contrário, porque eles próprios têm capacidade de ir buscar a matéria-prima. Mas isso é a lógica do mercado per si. Contudo, eu julgo que existem duas formas de atuar. A primeira é em relação ao próprio mercado. Existe uma entidade reguladora, existe também a ASAI, existe um conjunto de entidades que têm que ver se o preço dos combustíveis está ou não, que é um debate antigo em Portugal, não tem 10, nem 15, nem 20 anos, porque retirando o efeito do imposto, o combustível em Portugal continua a ser mais caro do que em Espanha. Augusto, não achas que é criminoso? Já temos, se concordamos, e não é culpa de nenhum governo em particular, ou é de todos, que os combustíveis em Portugal são mais altos por natureza. Deixa-me acabar o Agora, se ainda por cima o governo aumenta os valores do ISP em cima daquele que já é o mais caro, isto é quase criminoso. Deixa-me acabar o gajo ali à beira da morte e o gajo ainda lhe a apertar o pescoço. É isto que se passa com Deixa-me acabar o raciocínio. Em primeiro lugar, Portugal tem à partida, retirando o efeito imposto, retirando os efeitos impostos, Portugal tem combustíveis mais elevados que a maioria dos países europeus. Retirando o efeito imposto. Isto é uma questão que tem a ver com o mercado. Assim, mesmo sem os impostos, é o valor médio mais alto. Retirando os efeitos dos impostos e depois, Portugal tem uma carga fiscal sobre a questão dos combustíveis. Naturalmente que existem matérias ambientais, que existem outras questões que são relevantes quando estamos a debater esta matéria. Agora, julgo que tem que se encontrar uma solução fiscal para os impostos serem mais baixos sobre o preço dos combustíveis, seja por matéria fiscal, seja por outra matéria qualquer. Este preço dos combustíveis, o Costa, esta afirmação